paz do Senhor, irmãos e irmãs. Eu sou Ângela Gabriel e você está no canal Maranata, Maranata. Seja muito bem-vindo em nome de Jesus. E hoje eu venho aqui fazer um vídeo para responder a irmã Sueli. A irmã Sueli, ela deixou um comentário dizendo assim: Irmã Ângela, não entendi direito o seu testemunho. Queria que você esclarecesse um pouco mais. Quer dizer que Deus te deu uma visão assim aterradora do nada. Papum. Não tinha falado com você antes, não tinha te avisado. Aí ela pede para eu fazer um vídeo explicando melhor. Aí ela diz assim, para eu acreditar. Para eu acreditar. Gente, olha, faz algum tempo que eu não falo sobre essa visão que eu tive aqui no meu canal. Mas já que é para esclarecer a irmã Sueli, viu, irmã Sueli? A paz do Senhor, irmã Sueli. Não sei se você vai ver esse vídeo, acho que sim, espero que sim. Mas eu vou explicar melhor. Ela pergunta assim, então foi assim do nada que o Senhor te deu uma visão? É até uma boa pergunta, porque no meu testemunho eu conto muitas coisas e não me atenho assim a explicar cada coisa. Eu já fiz um vídeo sobre isso, sobre as vezes que o Senhor me avisou, mas eu falei muito rápido, é verdade. Mas, já que a irmã Sueli perguntou, então eu vou fazer outro para ver se eu consigo me explicar melhor, gente. E a resposta que eu já quero dar para ela é que não, Deus não me deu uma visão assim do nada, de uma vez, não foi de uma vez, tá certo? Deus já vinha me avisando, ele já estava tentando falar comigo antes, só que eu não entendia. Simplesmente porque eu não acreditava que tintura de cabelo poderia desagradar a Deus ou poderia ser uma coisa ruim. Mas enfim, a verdade é que era. E para eu começar falando, gente, eu vou resumir esse vídeo. Para resumir esse vídeo, eu vou falar os três avisos, tá bom? Que o Senhor me deu antes de eu ter aquela visão horrorosa. E eu preciso falar antes que eu comecei a pintar o meu cabelo com 11 para 12 anos, tá? Então, assim, foi uma vida inteira pintando o cabelo, uma vida inteira usando tintura, uma vida inteira usando descolorante. Então, foi muito difícil para mim desapegar. Eu simplesmente não me imaginava de cabelo escuro, assim, com a cor natural do meu cabelo. Essa é a cor natural do meu cabelo, vocês estão vendo? Pois é, essa aqui é a cor natural do meu cabelo. Então, eu não me imaginava, quando Jesus me chamou, eu não me imaginava nunca viver sem tintura de cabelo e nem achava que isso tinha nada a ver com a minha crença com Jesus, com nada. Nunca parei para pensar que Deus se importava, enfim, a minha frase era aquela, né? Não tem nada a ver. Mas deixa eu explicar para vocês, é o seguinte, eu comecei a pintar o cabelo com 11 para 12 anos de idade e aí, com 28 anos, o Senhor me chamou. E com 28 anos de idade eu fui para a igreja com meus filhos, tá? Essa parte toda aí vocês veem lá no meu testemunho, que aliás eu fiquei de dar, né? Fiquei de fazer uma live para contar melhor, ainda vou fazer. Mas enfim, com 28 anos de idade eu fui para a igreja com a minha família, porque Jesus me chamou, mas eu continuei pintando o cabelo. Eu deixei muitas coisas quando Jesus me chamou. Parei de usar calça comprida, parei de usar brinco, pulseira, tudo isso eu usava. Né? Todo tipo de enfeite, eu usava roupa curta, colada, decotada, maquiagem, tudo isso eu usava. Brincos grandes, eu gostava de usar gola e tal, né? Então, tudo isso eu deixei, mas não deixei a pintura de cabelo. Porque ali no primeiro momento, né, eu não senti de deixar, Deus não me falou nada até ali. Só que aconteceu que o Senhor começou a falar comigo, mas eu não percebi justamente por causa disso, né? Porque eu achei que não era nada demais. Mas deixa eu contar para vocês. No primeiro ano da minha conversão, né, eu indo para a igreja, eu era nova convertida, gente, tem que ter isso em mente. Eu era nova convertida. E aí teve um dia que eu fui para a igreja, para um culto de doutrina. Eu lembro que o meu cabelo estava assim curtinho e estava com luzes, um louro bem claro. E naquela noite convidaram um pastor para pregar, um pastor de outra igreja da nossa sede.
E aí esse pastor veio pregar e ele começou a falar sobre tinturas de cabelo. E começou a dizer que as mulheres da igreja elas têm que andar em novidade de vida, porque nós somos nova criatura, quem está em Cristo é nova de criatura, não podemos ser iguais ao mundo. E ele disse também, com essas palavras, que tinta de cabelo era coisa do demônio, que a tintura de cabelo era do demônio. E com todas essas palavras, gente, à medida que aquele homem ia falando, eu olhava assim em volta, né, da igreja, isso já faz mais de 22 anos. Eu olhava assim em volta para as irmãs da igreja e ninguém tinha o cabelo pintado. Naquela época, pouquíssimas irmãs pintavam o cabelo, sabe? Então, não tinha ninguém com o cabelo pintado, só eu. E aí, o que foi que aconteceu? Eu comecei a pensar, não, essa pregação não é de Deus, não é Deus falando, não, é Ele falando, é pessoal. Porque só tem eu com o cabelo pintado aqui, né? Então eu comecei a ficar irada, comecei a ficar com muita raiva. Gente, mas era uma raiva assim fora do normal. Eu mal conseguia me segurar na cadeira, de tanta raiva, tanta ira que eu comecei a sentir daquele homem. E aquilo não é normal. E eu fiquei ali em tempo de explodir de raiva, me revoltei mesmo, dei lugar à ira. E quando terminou aquela pregação, né, em que ele disse com todas as letras que tintura era coisa do diabo, pintura de cabelo era coisa do demônio, e eu não acreditei, gente. Nunca na minha vida, até hoje, eu ouvi nenhum pastor falando sobre isso em igreja nenhuma, em púlpito nenhum, nunca. Essa foi a única pregação que eu escutei um pastor em cima do púlpito falando sobre isso. Nunca mais, nunca mais. Mas ele disse, com todas as letras, que tintura ela era coisa do diabo. E eu ali morrendo de raiva, revoltada, quando terminou o culto, eu chamei o meu pastor ali, coitado do meu pastor. Chamei o meu pastor ali na secretaria, olha só a minha arrogância. E comecei a reclamar com ele, né? Eu disse para ele que eu era uma serva de Deus, que eu não era filha de Satanás, não, porque foi isso que eu senti, né? Que o pastor estava me acusando. E disse para ele que eu não precisava de ninguém, que ninguém ficasse falando sobre o meu cabelo e tal. Enfim, falei um monte de coisa, falei grosso, falei alto. E o meu pastor, né, como eu era novo convertido, ele teve muita sabedoria, me acalmou ali e tudo mais. Enfim. Aí eu fui para casa, me acalmei e fui para casa. Mas, gente, eu digo para vocês, hoje eu digo para vocês que eu reconheço que aquilo não era normal. É por isso, eu disse no meu outro vídeo, é por isso que tem muita gente, muito pastor, que não fala sobre isso. Porque se é um demônio, e depois eu constatei que tá? Essa coisa de vaidade demais, quando você mexe com isso, o demônio se revolta, a pessoa se revolta. E a pessoa se ira. E essa foi a primeira vez que o Senhor chamou a minha atenção para essa questão da pintura de cabelo. Ok? Vamos lá. A segunda vez foi... Eu continuei pintando o cabelo depois disso, né? Eu não quis ouvir... Porque, gente, eu penso assim, ó, eu era nova convertida. Deus começa a libertar a gente. Daquilo que a gente não é liberto imediatamente, porque eu fui liberta de muitas coisas quando o Senhor me chamou, mas outras coisas eu fui liberta assim aos poucos. Então, eu ainda tinha muita coisa do mundo dentro de mim, né? E eu não entendia que Deus já estava me falando que Ele queria que eu parasse de pintar o cabelo. E eu fui reclamar com o pastor, dizendo que a hora que eu quisesse eu parava de pintar o cabelo. Mal sabia eu que eu era escrava, que eu não ia parar, e realmente eu não parei. Porque passaram-se os anos e eu não consegui parar de pintar o cabelo. E aí depois disso, acho que foi uns 2 ou 3 anos depois, não lembro direito, mas foi mais ou menos isso, aconteceu outro fato. Que aí foi a segunda vez que Deus falou comigo sobre o cabelo, gente. E aconteceu o seguinte, na nossa igreja ia ter uma festa, eu acho que era uma festa do conjunto de senhoras, não sei se era círculo de oração, comemoração lá, enfim. E aí viria para nossa igreja cantar o irmão Chagas Sobrinho. E eu passei, né, o dia lá com as irmãs, trocando as cortinas da igreja, lavando as cadeiras, limpando o chão, enfim, preparando tudo.
E eu saí da igreja já tarde, saí da igreja umas 6 horas ou mais de 6 horas, por isso não deu tempo eu chegar em casa e voltar às 7 horas, né, no início do culto. Eu fui e voltei e cheguei atrasada. Quando eu cheguei na igreja, já era mais ou menos assim mais de 7 horas, mais de 7h30, né, porque eu tinha que voltar para casa e não era só tomar banho e me trocar, eu tinha que dar banho nos meus 3 filhos pequenos, trocar eles também para trazer para a igreja. E eu sei que quando eu cheguei na igreja já era assim mais de 7h30. E quando eu cheguei a igreja estava cheia, lotada, não cabia mais ninguém, não tinha nenhuma cadeira, nenhum lugar. E eu não pude nem entrar na igreja. Eu fui pelo corredor e fiquei no corredor, na porta do corredor, assistindo o culto de lá. E, gente, essa porta ficava perto já do púlpito, assim, uma distância pequena do púlpito, né? E lá no púlpito eu pude ver o irmão Chagas Sobrinho, né? Os rapazes que ele trouxe para tocar. E veio uma moça com ele também. Eu não sei o que ela era dele ou de alguém ali da banda. Mas eu sei que o pastor, uma hora o pastor chamou ela, né? Para ela louvar, ou foi falar alguma coisa. Eu acho que ela louvou. E quando aquela moça começou a falar, ela pegou o microfone e começou a falar, Deus começou a me chamar a atenção ali, né? Chamar a minha atenção com relação a ela. E Deus começava a me dizer que não era para ela estar em cima do púlpito. E eu, como assim? O Senhor me disse, não era para ela estar em cima do púlpito. E eu olhei para aquela mulher, ela estava bem vestida, com uma saia comprida, blusas assim de manga comprida, um cabelo comprido, não tinha adorno, não tinha brinco, tinha só um reloginho que ela estava usando. E eu reparei nela, gente, porque Deus falou para eu reparar, né? E não tinha nada demais naquela mulher. Ela era até uma moça muito bonita, alta, né? Assim, uma pele clara, um cabelo comprido, loiro. E aí eu comecei a olhar. Deus falou para eu reparar no cabelo dela. Ele disse, repara no cabelo dela. E aí o cabelo dela, gente, tinha luzes. Era um cabelo com luzes, né? Luzes ou mechas, assim, né? Aquelas mechas loiras. E o Senhor me dizendo, não era para ela estar ali por causa disso, não era para ela estar ali. E eu, com o meu cabelo também pintado, meu cabelo também estava loiro. E Deus falando para mim daquela mulher, e eu, meu Deus, como assim? Entendeu? Gente, eu acho que no fundo, eu não queria aceitar, porque eu ia ter de parar de pintar meu cabelo. Mas como eu já falei para vocês, eu não conseguia me ver de cabelo escuro. A minha vida inteira, desde os 12 anos de idade, eu era loira, sempre fui loira. Então eu não conseguia me ver de cabelo escuro de jeito nenhum. Então era uma coisa muito longe, né? E eu também não conseguia, gente, compreender aquilo. Porque, veja bem, como eu já falei, eu olhava para a moça, não tinha nada nela que, à primeira vista, olhando assim, né? Aparentemente, nada que desabonasse a conduta dela para ela estar em cima do púlpito. Só que o Senhor me disse que ela não poderia estar em cima do púlpito, e era por causa do cabelo. E eu fiquei assim, como assim, Senhor, por causa do cabelo? Como assim, por que o cabelo? Porque o cabelo dela estava pintado. Gente, Deus não é fofoqueiro. Deus não estava falando para mim sobre o cabelo da irmã. Ele estava falando para mim sobre o meu cabelo. Querendo chamar a atenção para mim do meu cabelo. Porque eu estava com o cabelo pintado também. Entenderam? Então, nesse episódio, eu não dei maior importância. Naquele momento, não caiu a ficha. Juro para vocês. Não caiu a ficha. Eu não entendi que Deus estava falando comigo. Eu pensei que Ele estava falando dela. Entendeu? Eu simplesmente achei que não era para mim. Não era para mim. Eu não entendi que era para mim. Né? Eu pensei que Deus estava falando dela. Mas depois que eu entendi que o Senhor estava falando era comigo, aquilo era para mim. Porque a gente tem essa mania, né? Quando a palavra é dura, quando é chamar atenção, quando é uma repreensão, é sempre para o outro, não é para a gente. E ali, gente, a ficha não caiu. Tudo bem, passou-se o tempo. Terceira vez, foi assim. Isso, eu acho que mais uns 2 anos depois. Olha só, Deus tentando tratar comigo.
Tinha uma irmã na nossa igreja, chegou uma irmã na nossa igreja, ela era baixinha, do cabelo comprido, grandão, sabe aquele cabelo de índio? Todas as mulheres da família dela tinha aquele estereótipo, baixinha, cheinha e o cabelo compridão, grandão, preto, que não dava uma volta. Enorme o cabelo da mulher, lindo. E essa irmã tinha um marido que era novo, convertido. E aí, ela queria que ele fosse para a escola bíblica e ele não ia, não queria ir. Aí o que foi que ela fez? Houve um tempo que ela adoeceu e aí ela pediu ao pastor que eu fosse dar aula, né, passasse um tempo indo na casa dela dar aula. E aí o marido dela ia assistir também, né, aula. Dar a revista da escola bíblica, ensinar para eles. E eu fui, né, passei aí por alguns dias, eu fui. E num desses dias, depois da aula, ela foi me deixar até o portão da casa dela para eu ir embora. E a gente ali conversando, ela começou a tocar meu cabelo assim. Meu cabelo estava comprido, compridão assim, mais ou menos por aqui, liso, na escova e loiro. Aí ela começou a falar assim, pegar meu cabelo e falar assim: irmã, quando eu era do mundo, meu cabelo era parecido com o teu. Só que era bem compridão, né? Como tá hoje. Bem compridão e era loiro. E eu pintava assim, quase branco, um loiro bem grandão, porque eu vivia no mundo, né? Vivia nas farras, vivia nas baladas. E eu gostava de ter esse cabelão porque chamava muita atenção. Então eu usava um cabelão compridão e loiro. Só que depois que eu vim para Jesus, né? O Senhor mandou eu parar de pintar. E eu olhei assim pra ela. Tá bom, né? Não entendi também que ela estava querendo me dizer que Deus não se agradava de tintura, que era para eu parar de pintar o cabelo. Na verdade, a palavra que Deus deu para ela foi para ela dizer para mim, para eu parar de pintar o cabelo, porque Deus estava querendo que eu parasse de pintar o meu cabelo. Ok? Só que ela não foi direta. Gente, eu digo assim, olha, quando Deus te der uma palavra para falar para alguém, fala a palavra, faz que nem aquele pastor. Mesmo que o diabo se levante, se rebele, se revolte, né, que rode a baiana, fale a palavra do jeito que o Senhor te deu, sem mais e sem menos. Dá o recado completo, porque o Senhor se responsabiliza. Aquela irmã não falou do jeito que Deus mandou ela falar. Ela teve medo de falar, mas hoje eu entendo também. Teria sido diferente se ela tivesse dito: irmã, Deus mandou eu dizer para ti, para tu parar de pintar o cabelo. Né? Talvez eu tivesse me irado de novo, porque ele estava pintando o cabelo, né? Eu acho que estava com demônio mesmo. Gente, isso é sério. Irmã Ângela, crente pode se endemoniar. Jesus falou que não é para dar lugar à ira. Não deis lugar à ira. Certo? Então, ela poderia ter dito, mas eu entendo também, porque se ela tivesse dito, talvez eu tivesse sido grosseira com ela, talvez eu tivesse sido ignorante com ela, né? E ela não queria isso. Claro. É uma pessoa muito boa, aliás, faz muito tempo que eu não vejo a irmã, mas ela é uma pessoa muito boa, maravilhosa. Então, irmãos, essa foi a terceira vez que o Senhor falou comigo. E naquela hora que ela falou isso, quando eu estava voltando para casa, eu andando de volta para casa, eu fiquei pensando, assim, né, com a minha... Olha só como era a minha mente. Eu fiquei pensando assim, ela tava pegando o meu cabelo, achando bonito e falando daquilo. Eu acho que ela tava com saudade do tempo que ela pintava o cabelo dela de loiro, que ela podia pintar o cabelo dela de loiro, né? Mas... problema dela se ela não pode pintar. Problema dela se Jesus falou para ela não pintar. Eu posso. Jesus não me falou nada. Olha só. Gente, é uma coisa que cega a gente. Cega você, sabe? A verdade é essa. Que eu estava cego. Olha só a minha mentalidade. Foi que eu pensei. Que a irmã estava com inveja de mim. Porque eu podia pintar o cabelo e ela não. Entendeu? Sendo que Deus já estava falando comigo para eu parar de pintar também. Olha só como nós somos rebeldes, desobedientes. Eu não tenho vergonha de dizer isso não, gente, porque foi um processo que eu passei. É como eu digo sempre aqui para vocês.
Eu comecei a pintar o cabelo com 12 anos. Para mim aquilo era o natural, era o meu normal, não tinha por que mudar. Então, para mim aquilo, nada daquilo era recado de Deus. Para mim Deus não se importava, entendeu? É, é, e eu acho importante dizer isso por quê? Porque a gente tem que entender a mentalidade dessas pessoas que vivem dessa maneira, com essas coisas, com essas vaidades, é porque elas pensam que realmente isso é o normal, já é uma coisa que está tão enraizada na vida delas, né? Já começou a fazer parte do normal da vida, então é difícil, gente, é muito difícil. E aí, essa foi, passou-se, né? Foi a terceira vez que o Senhor me chamou a atenção com relação à tintura de cabelo. Aí o tempo se passou. O tempo passou, aconteceram muitas coisas e só há mais ou menos 10 anos atrás, porque isso foi no período que eu me converti com 28, né? E aí isso aconteceu no meu primeiro ano de nova convertida, lá depois no quarto ano, por aí. E a visão, por fim, né? Porque eu não estava ouvindo ninguém, não estava querendo ouvir ninguém. Por fim, o Senhor fez isso que Ele fez comigo. E o que foi? Agora, na minha casa, dos 40 anos, né? Muito tempo depois, só muito tempo depois, gente, que Deus fez o que Ele fez, me deu aquela visão. E qual foi? Bom, eu estava pintando o meu cabelo mais uma vez, fazendo mechas mais uma vez, clareando mais uma vez. Meu cabelo já estava quase branco de tanto que eu pintava. E eu tinha acabado de pintar o meu cabelo, né? Foi uma noite, eu tinha acabado de pintar meu cabelo e enxaguei e fui dormir. E aí de madrugada eu acordei e para ir no banheiro, e fui no banheiro, tudo bem. Quando eu estava saindo do banheiro, eu comecei a sentir uma sensação estranha. Eu acho que eu nem atravessei a porta do banheiro e eu comecei a sentir um monte de coisa andando em cima da minha cabeça. E foi uma coisa, irmãos, muito estranha. Na hora eu pensei assim, pronto, tô ficando louca, vão ter que me internar no hospício, porque agora eu endoidei de vez mesmo. Eu sentia bichos andando em cima da minha cabeça. Sabe o que é sentir? Como se eles estivessem mesmo andando. Ó. E eu ficava tacando a mão, procurando para ver o que era, mas eu não conseguia sentir nada, eu não pegava nada, eu catava embaixo do cabelo e não conseguia sentir nada. E eu pronto, endoidei de vez. E aí, não bastasse isso, eu comecei a ver o que eram esses bichos. Eu comecei a ver na minha mente. Eu sentindo eles, e na minha mente eu vendo, como se fosse a aranha caranguejeira, como se fossem os bichos pequenos, assim, parecido com um morcego, e outras coisas, rastejando em cima da minha cabeça. E tinha outros bichos também que eu via, sabe? Gente, é muito difícil explicar isso. É complicado. Eu sentia, mas ao mesmo tempo eu tinha a visão. Eu via esses bichos andando na minha cabeça. E tinha bichos que eu via nessa visão, que eram bichos peçonhentos que não existem aqui na Terra. E por que eu digo isso? Porque eu sempre fui muito curiosa. No meu tempo de escola, de primeiro grau, eu sempre ia para a biblioteca da escola para ver as enciclopédias que tinham lá. Tinha umas enciclopédias que mostravam todos os tipos de animais que tem na Terra, que já foram catalogados. Animais, insetos. Eu gostava muito de ver, saber que tipo de animal que existe. Que tipo de inseto, que tipo de pássaro, enfim. Eu sempre fui muito curiosa. E eu posso dizer para vocês que os bichos peçonhentos que eu via naquela visão, andando em cima da minha cabeça, eu acho que não existe na Terra, de tão feio, de tão grotesco, tão nojentos que eles eram, sabe? E eu fiquei desesperada, eu catando, porque estava em cima da minha cabeça aquilo. Eu tacava a mão para querer tirar e quando eu botava a mão não era nada. E aí, nesse momento, para aumentar o meu desespero, Deus começou a falar comigo. Eu, meu Deus, o que é isso? O que é isso? E aí Deus começou a falar, isso é... Deixei a notificação ligada e fica só chegando mensagem. Aí Deus começou a falar para mim, isso é a tintura de cabelo. Gente, vamos lá, eu estava vendo demônios em cima da minha cabeça, bichos peçonhentos. Aí o Senhor diz,
Isso são demônios andando na sua cabeça. Isso é a tintura, é a tintura. E não é a mesma coisa que o pastor falou naquela pregação em que eu me revoltei? Pois é, a tintura são demônios. Isso que Deus me falou. Aí que eu fiquei desesperada mesmo, sabe? Porque eu pensei, pronto, se esses demônios são a tintura, eu acabei de pintar meu cabelo. Tinha feito mechas de novo da raiz. E eu pronto, vou ficar com esse demônio aqui até quando? Porque não dá pra cortar o cabelo todo cheio de tinta, cheio de descolorante. Como é que vai ser? Vou ter que esperar meu cabelo crescer, eu vou ficar sentindo esses bichos andando na minha cabeça até meu cabelo crescer? E aí o Senhor me falou mais, ele disse, você vai para o inferno. Gente, assim, papum, sem alisar, sem aliviar, foi uma coisa terrível, uma experiência terrível. E aí a irmã perguntou, a irmã foi assim, papum? Não, não foi papum. Eu passei por essa experiência terrível porque Deus me avisou antes. E eu não quis ouvir nenhuma das vezes que o Senhor falou para mim. O que o pastor disse no púlpito? Que tintura de cabelo é demônio na cabeça, e Deus honrou o seu servo realmente, né? Anos depois, o Senhor me mostrou da forma mais difícil, da forma mais dura, que tintura de cabelo, né? Que descolorante, que isso é coisa de demônio. Gente, eu senti esse demônio na minha cabeça. E eu digo para vocês, sem medo de errar, porque imagina, uma pessoa que pintava o cabelo desde os 12 anos, era loira, a vida inteira foi loira, de uma hora para outra, querer abandonar. Por quê? Porque eu senti aquela sensação horrível, horrorosa, e Deus me falou que se eu não parasse, eu ia pro inferno. Foi por isso que eu parei, senão eu estava pintando até hoje. Digo isso para vocês. E aí, gente, depois passou um pouco mais, me acalmou, aquela sensação foi parando, e eu consegui dormir. E no outro dia, lá estava eu, pensando sobre isso. Meu Deus, o que foi aquilo ontem? Será que foi um sonho, um pesadelo? Aconteceu mesmo, porque é muito difícil de acreditar. E aí, o que foi que eu fiz? Corri pro YouTube, corri pro meu canal, fiz um vídeo, coloquei lá, e aí ninguém entendeu nada, porque eu estava falando contra as tinturas de cabelo, estava falando que Deus me mostrou tudo aquilo, que eu tinha passado por aquela experiência horrível, mas eu estava ali na frente da câmera falando com o meu cabelo todo pintado. Entenderam? Todo com mechas. E as pessoas, né, não entenderam nada, começaram a me criticar, mas você tá com o cabelo pintado e tal. Demorou muito para eu conseguir parar de pintar. Gente, não vou mentir para vocês não. Depois disso, eu acho que eu ainda pintei de novo, fiz umas mechas bem fininhas para ver se eu sentia de novo, porque a teimosia. Porque é um vício, isso era um vício como qualquer outro. Entendeu? Então assim, irmã Sueli, não foi não de uma hora para outra que o Senhor me mostrou isso, não. Ele fez isso porque era a única maneira de me fazer acreditar, fazendo eu sentir na própria pele o que ele tinha me dito. Ele só me falou através do pastor, aquele pastor, na pregação, que tinturas de cabelo eram demônios. Não precisava eu passar por essa experiência terrível se eu tivesse crido e abandonado, acreditado no pastor, porque aquela pregação era para mim, era todinha para mim. Deus preparou aquela noite, aquele culto, aquele pastor. Eu lembro que naquela noite, já disse para vocês, né, da pregação daquele pastor, já disse para vocês que eu era nova convertida. Pois é, eu estava numa sede tão grande que eu estudava à noite, estava terminando a minha escola à noite para fazer faculdade. E nesse dia eu saí da escola mais cedo, não lembro porquê, se a aula terminou mais cedo, eu acho que foi. Saí da escola e corri para a igreja. Deu tempo eu chegar lá e pegar a pregação ainda. Então, Deus preparou o lugar, preparou o pastor, preparou o que aconteceu na escola para eu chegar na igreja, naquele dia, naquele horário, e ouvir aquela pregação. Era para mim. Como eu disse para vocês, eu nunca ouvi pastor nenhum falando nada sobre isso em igreja nenhuma, nunca mais, só aquela vez, só aquele dia. Então foi para mim, mas eu não quis acreditar, não quis receber a palavra, não quis crer, né? E nem nas outras vezes também que Deus falou comigo, eu não quis ouvir. E aí o que ele fez?
me deixou, me fez passar por essa experiência para que eu abandonasse esse hábito, esse vício. Então Deus me falou, não só falou, mas mostrou da pior forma possível que sim, tintura de cabelo é demônio em cima da sua cabeça, gente. E isso faz sim, tá? Você ficar irado, você ficar rebelde, porque os demônios são isso. Eles são irados, eles são rebeldes, ok? Então é isso, né? E é essa, gente, a história. Eu pude ver que tinturas de cabelo é demônio sim, como aquele pastor tinha pregado, e eu não queria acreditar, né? E, gente, eu não posso deixar de dizer que Deus honrou o seu servo. Ele foi muito corajoso naquilo que ele falou, tá? Ninguém quer falar sobre isso, ninguém quer pregar sobre isso, mas o Senhor honrou aquele homem. Hoje eu sei que ele estava falando a verdade, ele foi muito corajoso. Ele falou tudo que Deus mandou ele falar. Mesmo sabendo, eu acho que ele estava vendo sim, que eu estava irada, né? Mas ele foi corajoso e falou tudo. E foi isso, irmã Sueli. Essa foi a minha trajetória, tudo que aconteceu até chegar no momento daquela visão, dessa experiência tão ruim que eu tive. E até hoje, gente, eu não pinto mais o cabelo. Ó, isso aqui, vou mostrar um pouquinho meu cabelo no vídeo do que eu conto essa experiência, né? Eu mexo muito no cabelo, o pessoal fica todo reclamando. Só fez mexer no cabelo, pois é, mas a gente tem que mostrar, né? Ó, meus cabelos brancos, tá? Nascendo, ó, não tem tintura nenhuma. Depois daquela experiência, eu acho que, como eu já falei pra vocês, eu tentei colocar mais alguma coisa no meu cabelo, mas depois eu desisti, porque sempre que eu lembrava daquela experiência, eu ficava com muito medo. E realmente, gente, foi terrível, foi horrível. E a mensagem de Deus para mim, ela foi bem clara. Se você continuar fazendo isso, né, você vai para o inferno. Você vai para o inferno por causa da tintura de cabelo. A mensagem foi bem clara. Gente, olha, eu não julgo quem não acredita, porque eu também não acreditava. Para mim não era nada demais. Para mim Deus não se importava. Para mim Deus não ia perder tempo, não ia pedir para eu abandonar isso. Mas ele pediu não só isso, mas como ele me falou claramente, você vai para o inferno por causa da tintura de cabelo. Isso eu sei. Deus nunca falou para mim, eu, Ângela Gabriel. Eu só posso falar, gente, do que eu vivo. Não posso falar por ninguém, posso falar por mim. Deus nunca falou que eu iria para o inferno por causa de uma roupa ou de um corte de cabelo. Não. Outras pessoas falam, mas Deus nunca falou isso para mim. Agora, sobre tintura de cabelo, eu posso dizer para você, Deus foi bem claro comigo. Você vai para o inferno. Naquele momento que eu estava com o cabelo todo pintado, ele disse, você vai para o inferno por causa da tintura de cabelo. Isso aconteceu comigo. Isso eu entendi, essa mensagem eu entendi. Então, eu não pinto mais, gente. Não pinto mais, né? Graças a Deus o Senhor me fortaleceu, me deu força. E eu comecei a minha batalha a partir dali para parar de pintar o cabelo. E hoje, né, graças a Deus, meu cabelo não tem mais tintura. A cor natural dele é essa daqui, é o que vocês estão vendo, tá certo? Então já tem muitos cabelos brancos, ok? Mas tintura não tem, tá bom? E é isso. Então, vim aqui esclarecer mais um pouquinho da minha experiência para a irmã Sueli. Irmã Sueli, espero que você tenha compreendido, tá bom? E respondendo a sua pergunta mais uma vez, não foi da noite para o dia. Deus me deu muitos avisos, eu custei acreditar, porque como a maioria das pessoas, eu achava que isso não tinha nada a ver, que Deus não se importava, enfim, mas não é bem assim, né? E Deus me mostrou isso da forma mais dura possível. Pois é, gente. Então, é isso, tá bom? E fiquem com Deus. Muito obrigado por ter me ouvido. Irmã Sueli, espero ter respondido você. A paz do Senhor. Fiquem com Deus em nome de